Até o presente momento, foram identificadas cerca de 20 pessoas jurídicas de fachada, várias delas estabelecidas no Distrito Federal, criadas unicamente com a finalidade de dar aparência de veracidade e legalidade às supostas operações financeiras. O estreito vínculo criminoso entre todas elas é notório e materialmente comprovado pelos dados do Sistema Infoseg, anexado aos autos. Embora as firmas sejam instituídas ou sediadas em diferentes cidades e estados, verifica-se que muitas delas possuem os mesmos contadores, os mesmos endereços e, sobretudo, o mesmo capital social de 18 bilhões de reais. A título de demonstração, as empresas MRL Bank, Phoenix Bank, MGNet e Gregory Bank, de distintos representantes legais, possuem sede no mesmo endereço, conforme dados do Sistema Infoseg. Já as firmas MRL Bank, Unial Bank, Financial Power Bank, Liberty Bank, Cavari Bank, Invest Brasil Bank e MGNet Bank apresentam o mesmo contador, conforme Sistema Infoseg. Além disso, todas elas possuem em comum o vultoso capital social declarado no patamar de 18 bilhões de reais, à exceção da Financial Power Bank, que tem capital social de 28 bilhões de reais, conforme Sistema Infoseg. Os indícios são fortes e suficientes para apontar a existência de uma organização criminosa estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas e forte atuação no Distrito Federal, na prática reiterada de estelionatos e lavagem de dinheiro. O modus operandi ora investigado renta a conhecida Operação Policial Ouro de Ofir, em trâmite na Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul. O golpe investigado é movido pela venda de aportes para obter direito a repasses de cifras milionárias, oriundas de negociação relacionada à compra e venda de grande quantidade de ouro. Segundo consta nos autos da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, a fraude empregada teve origem e fundamento na história de um antigo e fictício negócio relacionado à compra e venda de grande quantidade de ouro, negociação esta que teria sido intermediada por Celso Araújo, avô de Celso Éder. Os pagamentos dessa suposta transação teriam ocorrido em bancos estrangeiros. E pela intermediação nessa suposta transação, Celso Araújo teria direito a uma comissão, cujo valor superaria o montante de R$1 trilhão. Embora essa quantia, conforme ventilavam os denunciados, já tivesse sido repatriada, estaria bloqueada pelo Banco Central do Brasil, aguardando liberação para aqueles que contribuíssem com a liberação mediante pagamentos. Para a liberação deste valor astronômico, as vítimas eram convencidas, com falsas promessas, a adiantar determinada quantia em dinheiro, ou aporte, como denominavam os denunciados. Os valores a serem recebidos pelas vítimas tinham origem em um documento registrado pelo avô de Celso Éder, Celso de Araújo, intitulado Escritura Pública Declaratória de Averbação de Direito e Crédito Recebíveis, com a intenção de dar um viés de legalidade, credibilidade e validade a um negócio tipicamente fraudulento, uma vez que inexiste qualquer bem em negociação, tratando-se de documento falso. Inclusive, velhos estelionatários remanescentes dessa organização criminosa, combatida no estado de Mato Grosso do Sul, passaram a integrar pessoalmente o bando criminoso que ora investigamos no Distrito Federal, conforme será explorado oportunamente. Aqui nos presentes autos, a dinâmica é a mesma. E o precursor da empreitada criminosa investigada é o conhecido estelionatário Osório José Lopes Júnior, vulgo Pastor Osório, o qual aplica milhares de golpes ao redor do Brasil e do mundo, sob o argumento de ser portador de uma operação financeira bilionária, lastreada num falso título denominado Letra do Tesouro Mundial. Assim, ele vende supostas frações desse falso investimento, com promessa de retorno financeiro imediato e rentabilidade estratosférica, auferindo milionária quantia indevida. O boletim de ocorrência narra de maneira cristalina o modus operandi do delinquente, resultando na condenação do falso pastor pela infração penal de estelionato nos autos do Poder Judiciário paulista. No mesmo sentido, o programa Fantástico da Rede Globo levou ao ar reportagens sobre a fraude das operações. É disso que o pastor Osório utiliza a mesma artimanha do autuado Paulo Roberto Salomão, simulando possuir uma vultosa quantia a receber para atrair novos investidores vítimas para seus golpes, conforme ilustra a imagem a seguir, obtida por fontes de investigação apócrifas. É fato público e notório que o pastor Osório afirma que o retorno financeiro de quem entrou no esquema está próximo, e, para tanto, apresenta falsos extratos e falsas mensagens bancárias às vítimas, indicando a data que o dinheiro será acreditado, e ele, a partir daí,
começaria a pagar a primeira remessa de investidores. Todavia, no dia aprazado, o dinheiro não aparece, e o estelionatário apresenta as mais variadas desculpas às vítimas, desde o bloqueio judicial dos valores até testes de um sistema quântico bancário, através do qual nem mesmo os gerentes bancários tomariam conhecimento dos valores, vindo diretamente de um sistema em nuvem para a conta dos fiéis investidores. Tal engodo é ratificado, com riqueza de detalhes, pela vítima Maurício, ao apresentar notícia-crime à Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, noticiando as ameaças feitas pelo pastor Osório. Assim, o pastor Osório viaja pelo país com a ajuda de outros comparsas para captar novos investidores interessados em receber centenas de vezes mais pelo valor aportado, assim que os títulos estiverem prontos para serem resgatados. É importante ressaltar que ele aplica milhares de golpes ao redor do Brasil e do mundo, sob o argumento de ser portador de uma operação financeira bilionária, lastreada num falso título denominado Letra do Tesouro Mundial, e assim vende frações desse falso investimento, com promessa de retorno financeiro imediato e rentabilidade estratosférica, auferindo milionária quantia indevida. É exatamente o mesmo modus operandi empregado pelo indiciado Paulo Roberto Salomão, o qual, por 2 vezes, em curto espaço de tempo, em 2 agências bancárias distintas em Brasília DF, em diferentes ocasiões, acompanhado de pessoas diferentes ou fazendo-se representar por procurador, utilizou falsos extratos bancários, simulando ser credor de uma quantia bilionária, conforme boletins de ocorrência. Desse modo, podemos inferir que Paulo Roberto Salomão lança mão da mesma tática criminosa do falso pastor e age para incutir na mente das pessoas que ele é titular de uma operação financeira internacional bilionária, originada de uma plataforma de alto rendimento do Banco Barclays em Londres, Inglaterra, obtendo indevida vantagem econômica, como detalhou a vítima Jean Flanques Matos Silva, e ao mesmo tempo abrindo caminho para a própria venda de frações e participações na suposta operação. No caso do boletim de ocorrência que originou o auto de prisão em flagrante, no dia 08 de dezembro de 2022, Paulo Roberto Salomão, inclusive, foi pessoalmente à agência do Banco do Brasil, acompanhado do indivíduo White Rocha Eduardo Jorge, um abastado empresário brasileiro, com dupla nacionalidade, que reside no Suriname, e novamente usou um extrato bancário falsificado perante a gerência para ludibriar Eduardo Jorge, fazendo acreditar que ele é titular de uma fortuna bilionária, mas que a instituição financeira apresenta óbices para a liberação do valor de aproximadamente 17 bilhões de reais. Também usando do mesmo álibi, Paulo Roberto Salomão obtinha indevida vantagem econômica da vítima Jean Flanques Matos Silva, solicitando o recebimento de alta quantia para obtenção dos extratos e até mesmo transferências bancárias para pagamento de despesas pessoais, conforme certidão de oitiva. Dentro da pirâmide da organização criminosa, o primeiro escalão é formado pelos gestores, donos das operações e representantes legais dos falsos bancos, que, mediante ardil, simulam falsos investimentos com promessa de retorno financeiro imediato e rentabilidade colossal. As mentirosas operações possuem 2 vieses para atrair as vítimas. Uma linha tem por objeto simulada participação voluntária em projeto de ajuda humanitária, e outra espécie tem por finalidade a participação em falsos BIRI, investimentos como títulos da dívida agrária, TDA Cartulares Série D, notas do Zimbábue, etc. Assim como o pastor Osório, os estelionatários da organização criminosa abusam da fé alheia, utilizando-se de grupos de WhatsApp, Telegram, lives e vídeos nos diversos canais do YouTube para estimular as vítimas a adquirirem aportes e aderirem às operações, mantendo a esperança nas vítimas aderentes ao negócio fraudulento de que receberão o dinheiro em data próxima. Dentro desse layout, o indiciado Paulo Roberto Salomão assume relevante tarefa dentro do organograma criminoso ao utilizar a rede mundial de computadores, sobretudo seu canal no YouTube, Paulo Salomão Oficial, e o perfil no Telegram, Guerreiros da Luz, o Despertar, para simular que possui informações privilegiadas dentro do mercado financeiro nacional e internacional e afirmar que o retorno dos aportes será em determinada data. Todavia, no prazo estabelecido, nada acontece, por óbvio. Os criminosos utilizavam diversos álibis, seja bloqueio judicial ou até mesmo novos sistemas quânticos bancários que estão sendo disponibilizados para o resgate dos valores bilionários.
Simulando carisma, com sorriso aberto e abusando de passagens bíblicas para reforçar um discurso de fé, Paulo Roberto Salomão cresceu vertiginosamente dentro da organização criminosa, especialmente com fala alinhada aos fiéis seguidores do pastor Osório, avalizando o negócio fraudulento do falso religioso e atraindo novas vítimas. Isso fica muito claro na lâmina que Paulo Roberto Salomão teria postado em seu perfil do Telegram, onde possui aproximadamente 12 mil inscritos. Leia-se, vítimas.